E aí, tudo bem? Meu nome é Demétrio, sou pastor de juventude aqui na Vila da Penha e hoje nós vamos falar sobre sequestro de virtudes. Você sabia que tem uma galera se aproveitando das virtudes bíblicas para se favorecer? Então, se você quer saber mais sobre isso, não perca, compartilhe, curte e vamos junto! Boa noite, galera! Caramba, muito bom ter vocês aqui, muito bom poder participar desse tempo. Eu vou começar, enquanto eu vou me preparando aqui, eu vou começar dando alguns recados. Bem, como foi dito pelo pastor Anderson na quarta-feira, as vagas para o hiato estão encerradas. Eu falei, corre, faz a inscrição, o pessoal espera. Agora tem lista de espera, só lista de espera. E a lista de espera também tem um número reduzido, de pessoas que podem ir, mas se você quer participar, manda seu nome para mim, CPF e sua idade, eu vou anotar. E a gente está fazendo a listinha por ordem de chegada, tá? Vai ser muito bom ter você lá junto com a gente. Segunda coisa especial, hoje tem cantina! Essa parte é boa. E cantina com o sucesso da PIB-VP, que é a batata frita. Com molhos por cima, muitos molhos por cima. E disseram que também tem uma tal de linguiça calabresa lá em cima também. E você pode fazer o combo, batata frita com calabresa. Isso é uma maravilha, maravilha. Estou preparando primeiro o estômago, agora nós vamos orar. Preparar o espírito. Meus irmãos, olha, muito bom ter vocês aqui, uma alegria poder compartilhar desse tempo de adorar ao Senhor, de poder glorificar o nome do Senhor e fazer isso ao lado de vocês, é realmente muito gratificante. Eu tenho certeza que o Senhor se alegra, tenho certeza que o Senhor vibra quando vocês estão aqui exaltando o nome dEle, amém? Muito bom, podemos orar? Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Comem suas cabeças aí, deixa eu falar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós. Fala aos nossos corações. Senhor, nós estamos aqui glorificando, exaltando o Teu santo nome. Estamos declarando a Tua majestade, o Teu poder, Tua autoridade. Estamos, Senhor Deus, clamando pela Tua volta. E nós fazemos isso, Senhor Deus, com os nossos corações consagrados a Ti. Nesse momento em que nós iremos refletir, iremos pensar um pouco sobre a sociedade. Iremos também, Senhor Deus, refletir principalmente sobre a Tua palavra, a forma como o Senhor quer nos orientar, aquilo que nós precisamos entender conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra. Senhor, prepara o nosso espírito, prepara o nosso coração, que não haja, Senhor Deus, impedimento na minha fala com os meus irmãos, que o Teu mover, que o Teu Espírito tenha primazia nesse momento. Eu Te agradeço, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E amém. Estamos hoje na nossa no terceiro encontro antes do hiato. Nós estamos falando desde o início do ano sobre valores do reino, princípios. E nós tivemos 3 encontros. No primeiro encontro, nós falamos o que era uma vida sem princípio. Uma vida de pessoas que viviam a vida, como diz na minha época, mais antiga. Minha mãe contava para mim, eu não lembro dessa época não, minha mãe que falava. À la vontade, À la vontade, de qualquer jeito. Vida sem princípio. No nosso segundo encontro, a gente falou sobre verdades absolutas. Descobrimos no primeiro que não tem como você viver uma vida sem princípio. E no segundo encontro, a gente percebeu que existiam sim verdades absolutas e essas verdades estavam pautadas na Bíblia. E hoje nós vamos tratar sobre sequestro de virtudes. Sequestro de virtudes. Esse é um tema muito apropriado para o tempo que nós estamos vivendo, porque a sociedade ela tem influenciado muito, não que antes ela não estivesse fazendo, mas hoje com essa quebra de princípios, a influência que a sociedade impõe é muito mais severa, muito mais intensa. E hoje nós vamos falar disso, virtude, e o quanto a sociedade e determinados ambientes da sociedade têm sequestrado as virtudes que pertencem a nós. Então eu quero aqui fazer um exercício com vocês, eu quero que vocês fiquem focados, eu quero que vocês acompanhem todo o raciocínio. Eu vou fazer aqui uma breve introdução, breve mais ou menos, vou fazer uma introdução,
E vou explicar como é que as coisas estão funcionando. Logo depois a gente vai para o texto bíblico para refletir sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco, tá bom? Mas eu preciso que você fique atento e acompanhe os movimentos, acompanhe tudo aquilo que eu estou dizendo e principalmente reflita no seu cotidiano a partir daquilo que a gente vai conversar, tá bom? Para tal, nós vamos usar o texto de 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 10. Vamos ler agora, dar uma pausa, vamos fazer toda uma construção e lá no final a gente vai retomar o texto, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Amém? Muito bom, só o pessoal da frente aqui, amém, muito bom. Amém? Muito legal. Diz assim a palavra do nosso Senhor: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Na verdade, eu estou lendo, eu falei 1 Pedro, né? 2 Pedro. Ahá! Viu como é que vocês estão ligados? Muito bom. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 10. Pronto, agora lá vou eu. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Talvez a versão que vocês tenham lido ali seja a versão um pouco mais simplificada, a versão NVI, eu estou lendo aqui em outra versão, mas o texto, ele fala de virtude, e a forma como essa virtude chega até nós. Primeiro, refletindo sobre o todo. O que é virtude? O que é virtude? E o texto, o dicionário, ele vai nos ensinar que virtude é a qualidade que se forma com a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejado. Pode ser um ponto de vista moral, pode ser a religião, pode ser um comportamento social. É conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta, dignidade. Isso significa virtude, aponta na direção daquilo que é bom. Existe uma importância de viver uma vida virtuosa. O Senhor já nos ensinou, quando Ele disse lá em Romanos, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar. Então há uma importância em termos virtude, em buscarmos sermos virtuosos. Mas talvez você se pergunte, como viver uma vida virtuosa? Como viver uma vida virtuosa? E a resposta não pode ser outra, senão devemos pensar de modo a imitar a Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso e vivemos de acordo com isso, nós estamos no caminho de encontrarmos uma vida virtuosa e vivermos uma vida virtuosa. Entretanto, nem tudo é fácil, nem tudo é simples. Existe uma guerra entre virtude e vício. Na lógica aristotélica,
A virtude tem a ver com as nossas disposições. A virtude é uma disposição constante em fazer o bem. E o seu oposto, o vício, é uma disposição constante para fazer o mal. Mas será que nós podemos ser influenciados a escolher uma virtude e deixar de praticar a outra? Será que a gente pode escolher o que seguir e deixar de seguir outras coisas? Aquilo que talvez esteja mais favorável a nós e deixar outras de lado e dizer que nós somos virtuosos? Bem, a ciência diz que sim. Tem uma pesquisa de 1976, se não me falha a memória, onde Jonathan Haidt, baseado em psicologia evolutiva, psicologia animal, psicologia social, e ele trabalhou em 5 continentes com culturas diferentes, pessoas diferentes, países diferentes, e todas elas tiveram o mesmo resultado, que demonstram que as pessoas elas têm uma preferência, uma simpatia, e essa simpatia, essa preferência, ela deriva de 5 fontes diferentes. Vocês estão vendo ali, né? Legal. 5 fontes diferentes. A primeira fonte, segundo a ciência, é compaixão. Imagina você ter uma criança em que você percebe que ela precisa de ajuda, uma criança ferida, ou então um idoso ferido. A tendência que nós temos é de ir ajudar, movidos por essa compaixão. E junto deste desejo vem a polaridade do ódio. Ódio contra aquele que fez determinado mal a determinada pessoa. Essa é a compaixão que, conforme a ciência, entende que move as pessoas. A segunda fonte está ligada à justiça. As pessoas reagem à justiça, geralmente reagem à injustiça, principalmente. Imagina em uma cooperação. Estamos juntos aqui fabricando algum tipo de produto, fabricando uma flecha para a nossa tribo. E de repente nós percebemos que ao fabricar determinado produto, nós não somos valorizados, nós não ganhamos comida, nós não somos prestigiados por aquilo que nós produzimos. Obviamente, a nossa produção tende a diminuir, a nossa cooperação tende a diminuir. E também a justiça pode ser entendida como aquilo que você produz. Então, eu produzo e ao produzir eu devo receber por mérito alguma coisa. A ciência diz que essa concepção de justiça funciona desta forma. A terceira fonte é uma questão de pertencimento ou identidade. É uma tendência que os seres humanos têm de se agrupar em tribos, em grupos. Por exemplo, eu sou Flamengo. Há pessoas que tristes da vida são tricolores ou vascaínos. Há pessoas que são brancas, pessoas que são negras, pessoas que são velhas, pessoas que são jovens, pessoas bonitas, pessoas feias. São grupos, ok? Grupos. Apesar que não há nada feio pela mão do Senhor. Mas tem gente que diz que sim, né? Mas tem? Não. Tem não. Essa tendência de formar uma identidade pode se polarizar no sentido de odiar ou rejeitar o outro grupo e querer não ter contato com ele. Sabe aquela coisa? Eu pertenço a esse grupo e eu não quero me misturar com aquele porque esse grupo não tem nada a ver comigo. Então, ou pode também se polarizar por curiosidade. O fato de ser diferente me aproxima e me atrai como fonte de curiosidade. A quarta fonte é a questão de ordem ou de autoridade, respeito. As sociedades precisam de algum grau de regras, de autoridade. E às vezes isso deriva em um culto, em respeito a uma hierarquia. E a quinta se refere à pureza, que está ligado ao medo e aos tabus. Não se pode comer determinada comida, eu não posso me relacionar com tal pessoa, ou determinada prática, ela deve ou não pode ser feita. Então, quando nós falamos de pureza, segundo a ciência, está relacionada a isso, a uma determinada restrição de autoconservação, que visa eliminar os tabus e de experimentação de maior liberdade.
As fontes, segundo os estudos, podem levar você a se aproximar mais de algumas coisas e a rejeitar outras. Até a forma como você entende política, e é inevitável falar de virtude e não citar um pouquinho sobre isso, até a forma como você entende política pode estar relacionada a essas fontes. Então, se determinado grupo político é um pouco mais progressista, você tende, por ter isso potencializado, se afeiçoar a um lado. Se o grupo político ele é mais tradicional, você, por essas fontes terem mais desenvolvidas, se afeiçoa a outro. Mas lembre, eu estou falando de ciência aqui, ok? Estou falando de ciência, beleza? Será que eles, quando pensam em todas essas estruturas, será que eles não sabem disso? Será que essa pesquisa que eu acabei de compartilhar com vocês, será que ela é exclusividade nossa, em Vila da Penha, no dia 10/6/2022? Será que a sociedade não consegue entender e já percebeu como é que as coisas funcionam? Será que a sociedade não sabe que talvez a influência dessas fontes pode levar você a se comportar de um jeito A ou de jeito B? Claro que eles sabem. É óbvio que eles sabem. Como age um sequestrador? Sequestrador, ele vigia constantemente a sua vítima. Ele foi despertado por algum interesse, algo de valioso que essa pessoa venha a ter. O sequestrador, ele sabe por onde a vítima anda, monitora os seus passos e fica à espreita, aguardando uma oportunidade de agir. Quando a vítima está em poder do sequestrador, ela está à mercê de sua vontade. A vítima por si só não é capaz de se libertar daquela condição. Quem é o sequestrador das virtudes, que tem feito elas de refém, presas e cativas às suas ordens e poder? A sociedade tem se apropriado de virtudes que são nossas. Ao abrir a Bíblia, você vai perceber várias virtudes emanando do Senhor, do próprio Cristo. E a sociedade tem sequestrado, dominando e agindo com ela da forma que quiser, manipulando a verdade. E por vezes, por falta de atenção e por falta de conhecimento, manipulando eu e você. Por quê? Porque nós, quanto cristãos, temos permitido que virtudes pertencentes à palavra do Senhor sejam sequestradas por ambientes, por pessoas, por partidos, por uma sociedade corrupta e que manipula toda a verdade. O texto que nós lemos, ele é um texto que nos convida a nos aproximarmos de uma virtude que emana do Senhor. O texto que nós lemos aponta na direção de nós, novamente, constantemente, nos dobrarmos àquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas e através de nossas vidas. E por isso, o primeiro tema, depois dessa introdução, dessa reflexão, dessa localização social e geográfica, ela começa dizendo: você tem tudo para se dar bem. Repita comigo. Você tem tudo para se dar bem. Vocês vão dizer em primeira pessoa, tá? Eu tenho tudo para me dar bem, beleza? Juntos. Eu tenho tudo para me dar bem. Deus, como diz o texto, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Esse texto diz que você recebeu tudo necessário para uma vida de devoção e entrega total ao Senhor. Você recebeu tudo necessário para se entregar totalmente ao Senhor, mas o que é esse tudo? O que pode ser tudo nesse contexto? Tudo aqui quer dizer todas as virtudes, emoções, caráter, condição, tudo para indicar todos os modos em que tal virtudes ou emoções vão se manifestar na sua vida. Você não precisa de absolutamente nada do que está fora para apresentar aquilo que o Senhor já te deu. O texto diz que a partir do momento em que você aceita Jesus,
As virtudes do Senhor habitam em você como frutos. E a partir desse momento você não precisa de mais nada que está fora para continuar na sua caminhada. E obviamente que eu estou falando fora, eu falo de influências negativas, óbvio. Não precisa de estímulo, não precisa de grupo, não precisa do pastor, não precisa de incentivo. Basta você primariamente entender que você apresentará toda essa virtude pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. O Senhor nos basta. Cada um tem importância. A Bíblia nos ensina o papel dos pastores, o papel dos diáconos, a importância de ter um irmão ao seu lado, a importância do discipulado. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando daqueles que, ao se converterem e aceitarem Jesus, vivem uma vida se apoiando nos outros, como que se o outro deixasse de existir, os meus pés vacilam e eu não sei mais o que fazer. O Senhor te basta. Não existe outro a quem nós devamos recorrer. O Senhor te basta. Você tem tudo para se dar bem nessa caminhada. O grande problema é que por não conhecer a Cristo como nós deveríamos, a ausência dessas virtudes nos leva a aceitar esses caminhos que a sociedade nos impõe. E por isso, tudo aquilo que se assemelha a virtudes, aquilo que soa parecido a virtudes, eu aceito. Então, quando um determinado lado diz que você precisa cuidar dos pobres, como se eles fossem detentores da verdade, você olha aquilo e diz assim, olha, eu conheço esse discurso, eu vou para lá. Quando o outro lado diz que se não houverem leis para cuidar de todos, a família, eu olho o discurso e digo, olha, eu conheço esse discurso, é para lá que eu vou. Quando na verdade os dois discursos pertencem à palavra do Senhor, basta você abrir a Bíblia, basta você conhecer a Cristo, você não precisa ser manipulado para um lado nem para o outro, porque eles se apropriam de virtudes que são nossas. Nós não precisamos deles para sabermos qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês é: confie no eterno. Confiem no eterno. Diz a palavra do Senhor: e por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São grandiosas porque vão além de qualquer imaginação humana possível. São preciosas porque são uma realidade presente e futuro. E confiados na sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça de Deus. Essa é uma esperança que está proposta a mim e a você. E o Senhor diz na sua palavra que Ele nos reservou isso. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Nós precisamos novamente crer que a palavra do Senhor ela é inerrante, inequívoca. Mas às vezes deixamos o barco correr e nos desviamos. E duvidamos daquilo que a palavra do Senhor nos afirma. Confie no eterno. São elas, essa esperança, essa realidade, são elas que permitem a você participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Se você não entender a proposta do Cristo e o motivo que Ele permite que você viva as suas virtudes, você não conseguirá mudar a forma que você vive. Se você não entender a proposta do Cristo para a sua vida, se você não entender a proposta de mudança e de transformação do Senhor para a sua vida, você não vai conseguir alcançar, você não vai conseguir mudar a sua forma de viver, você não vai conseguir transformar a sua realidade. Só Cristo é capaz de mudar a realidade do ser humano. O Senhor, Ele te convida a viver uma vida de santidade.
separada dos desejos carnais, sendo cheio do Espírito Santo que habita em você. Permita que o próprio Deus os limpe com água fresca, como diz Ezequiel 36, para que vocês sejam purificados. Ele mesmo vos purificará de todas as impurezas. É o Senhor que quer interceder sobre a tua vida. É o Senhor que, através do Espírito Santo, quer transformar a tua realidade. Se renda àquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. A terceira e última coisa é: suba as escadas da virtude. Suba as escadas da virtude. Diz o texto no seu final: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a estas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, à excelência moral o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção de Deus, a devoção de Deus a fraternidade, e a fraternidade o amor. As virtudes são desenvolvidas pelo hábito. A prática constante de uma ação correta se torna em nós um hábito, uma prática reiterada desse hábito. Ele se desenvolve num traço de caráter. E esse traço de caráter bom é o que Aristóteles chamou de virtude. Não é o fato de você acertar uma bola de basquete na cesta de 3 pontos, de vez em quando, esporadicamente, que faz de você um bom jogador. O que faz de você um bom jogador é a constância, é a continuidade nesse acerto. Não é apenas o fato de fazer o bem, mas de desejar intencionalmente fazer o bem até você se tornar o próprio bem. Isso é viver de virtude. É como Jesus nos ensina: não basta não adulterar, você não deve olhar, porque aquele que não adultera, ele não está fazendo bem nenhum, se ele desejar ainda adulterar. Entende a relação que é feita aqui? Quando nós somos chamados, quando nós somos convocados a subir uma escada de virtude, tem a ver com um processo, tem a ver com continuidade, tem a ver com esforço. O grande problema é que muitos não querem se esforçar para alcançar, não querem se esforçar para acrescentar. Nós somos mordomos do Senhor, e aquilo que nós recebemos precisa ser acrescentado e desenvolvido. O que o Senhor tem dado na sua mão e que você tem deixado escorrer pelos dedos? O que o Senhor te deu como bênção para que você granjeie novas bênçãos? Ou o que o Senhor tem te dado para que você se esforce em aumentar e que você tem deixado de lado? O que você tem feito com a busca pela santificação? Ou você acha que do jeito que está bom? Olha ao seu redor. Olha os lugares onde Deus te inseriu. Olha o ambiente onde Deus te colocou. E se pergunte: o seu ambiente está modificado? As pessoas que estão ao teu redor te conhecem por você ser diferente? Ou você acha que está tudo bem? Que caminhar e viver uma vida sem santificação está legal, está tranquilo? Fé, excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, fraternidade, o amor. Tudo isso tem faltado em nossas relações. Basta não concordar com o que o outro diz, que eu já fico chateado. Ou qualquer coisa que não aconteça como eu desejo me desestimula. Eu tenho preguiça de buscar conhecimento de Cristo. É muito cansativo ler 10 capítulos, 2 capítulos, meio capítulo. Eu sirvo a Deus do meu jeito, do jeito que eu acho que tem que ser. Como Elias falou em 1 Reis, e bradou ao povo: hoje eu repito essas palavras para vocês: até quando
vacilarás das tuas pernas. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se o Senhor é Deus, siga-o. Se você considera Deus como teu Senhor e você declara isso com verdade, siga-o. É chegado o tempo de crescermos em entendimento, buscarmos a face do Senhor e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quanto mais crescerem nessas coisas, diz o texto, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você buscar a face do Senhor, quanto mais você buscar desenvolver virtudes, quanto mais você buscar a santificação, mais você vai ter conhecimento completo do Senhor. Mude seu olhar. Mude o seu olhar. Deixem de ser levados de um lado para o outro por ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Para de dizer que a fala de político A ou político B aponta na direção da Bíblia. Para de dizer que o pensamento do filósofo A ou do filósofo B é a melhor forma de compreender o mundo. Para com isso. Para de trazer essas questões para a sua vida e viver de acordo com elas. É a palavra do Senhor, daquele que entregou a vida por você e por mim, morreu para nos salvar e nos purificar de todo o pecado. É Ele, por Ele todas as coisas. Para de acreditar piamente no que os youtubers dizem. Leiam a palavra de Deus, porque é o próprio Deus que irá te revelar. Busque conhecimento da palavra do Senhor. Porque o texto termina dizendo que aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquece de que foram purificados pelos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais, diz o texto, jamais tropeçarão. O Senhor não quer que você caia. O Senhor não quer que você desista. Mas o Senhor também não quer dividir a glória dele com ninguém. Se você tem vivido uma vida seguindo caminhos que não são bons, sendo influenciados por pessoas que não são capazes de levantar um dedo por você, minimamente entregar a vida, muito menos entregar a vida, eu queria que você curvasse sua cabeça e orasse comigo nesse tempo. E colocasse sua vida diante do altar do Senhor enquanto a gente vai louvando. Essa música fala sobre coragem, sobre ser valente. Não é fácil lidar com o mundo. Não é fácil num ambiente hostil levantar uma bandeira e segurar ela até o final. Mas a Bíblia diz que o próprio Cristo fala que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Creia que o Senhor está ao seu lado. Toda vez que você se aproximar da direção de cumprir a ordem do Senhor, onde quer que você esteja, o Senhor está ao seu lado. Creia nisso. Eu vou orar e depois de orar nós vamos cantar. Senhor, em nome de Jesus, entendemos aqui como é que a sociedade entende virtudes. Entendemos como é que a ciência entende virtudes e entendemos também o quanto a forma como a sociedade interpreta essas coisas acaba nos influenciando. Todos nós somos pegos em algum momento por essas influências. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que habita em nós virtudes vindas do alto. A Tua palavra diz, Senhor, que quando nós seguimos o Teu querer e fazemos a Tua vontade, nós jamais iríamos tropeçar.
E nesse momento, eu consagro a vida dos meus irmãos ao Senhor mais uma vez. Senhor, encha-nos de coragem. Tu não nos deste um espírito de covardia. Enche-nos, Deus, de coragem para falar do Teu Evangelho, para viver de acordo com a Tua verdade, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Que nós possamos entender qual é o Teu propósito a ser cumprido em nossas vidas. E que nós, Pai, com os nossos pés firmados na rocha, sejamos valentes, corajosos, para cumprir os Teus desígnios através de nós. Declararemos isso, Senhor Deus, sempre. Cantaremos isso nesse momento. Cuida de nós. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.